Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje, provavelmente você acordou, tomou seu desjejum, saiu de casa e se deparou com um cenário extremamente comum aos seus olhos. Esse cenário é composto de carros, prédios, comércio e assim se desenrolam as atividades do dia a dia. Quem mora no campo e tem uma vida mais privilegiada com menos poluição também começou a sua rotina rural e juntos, cidadãos do campo ou das grandes cidades, todos nós damos forma ao que comumente chamamos de sociedade. Toda sociedade é composta por uma relação nem sempre equilibrada de produção e consumo, regida pela administração governamental de algum tipo de regime, que pode ser democrático, totalitarista, competitivo, etc. Essas sociedades em conjunto vão dar forma a um sistema organizacional mais vigente e também invisível, conhecido desde a antiguidade pelo nome de civilização. Esse formato em que os povos do mundo inteiro foram se moldando, aglomerando e se organizando é tão óbvio e comum que nem paramos para pensar no mundo fora desse processo. De acordo com a sociologia, civilização é sair do estado primitivo, civilizar um povo, instruir, polir, tornar civil e, de certa forma, até cortês. Isto é para justificar aquela expressão que diz fulano de tal é uma pessoa civilizada. Agora, de modo etimológico, a palavra civilização vem de civil, que por sua vez vem do latim civilis, relativo ao indivíduo que vive numa cidade. Aliás, cidade em latim é civita. E assim, civita veio a ser civil, que por extensão seria o próprio nome de cidadão. No programa de hoje, vamos procurar conhecer um pouco mais os remotos traços arqueológicos que nos permitem ir para o mais próximo possível do início daquilo que chamamos civilização humana. A Bíblia diz que tudo começou com a criação do ser humano e a implantação do paraíso do Éden no lado oriental do planeta. Então veio a desobediência às leis de Deus e com ela as consequências do que vemos no mundo hoje. Esta versão, é claro, é ridicularizada por muitas pessoas atualmente. Elas preferem, em seu lugar, aceitar a teoria de que o homem evoluiu a partir de formas primitivas até chegar ao estágio do Homo sapiens. Somente nessa fase, munido de maior capacidade craniana, o homem teve então condições de raciocinar, descobrir o fogo, fundar as primeiras cidades e, com ela, as primeiras civilizações da humanidade. Agora, indo direto ao ponto, entre criacionismo e evolucionismo, qual dessas propostas parece mais sensata? Qual delas seria realmente mais coadunada com o início da civilização humana? Em outras palavras, como tudo, afinal de contas, começou? Antes que você opte rapidamente pela proposta darwinista, afinal de contas ela parece mais científica, mais racional, lembre-se que pesquisar as origens remotas da humanidade não é algo tão simples assim. Infelizmente, a enxurrada de tecnologia cinematográfica usada a favor do evolucionismo e também presente em filmes, documentários e museus do mundo inteiro dá a falsa impressão de que a hipótese da evolução humana a partir de primatas é algo tão real que quase não permite espaço para dúvidas quanto aos modos como tudo ocorreu. Um detalhe ou outro pode até ser corrigido, mas a certeza de que a cena descrita neste quadro um dia aconteceu é um dogma para muitos cientistas. O homem descobriu o fogo e com ele surgiu uma nova era para a evolução da humanidade. Se olharmos a rigor, as evidências não são tão claras assim. Existe um grande espaço para o subjetivismo, a interpretação daquilo que se encontra em solo. Veja o caso dos fósseis humanos que são apresentados como evidência inquestionável da evolução. A maioria absoluta desses fósseis, que de acordo com o paleontólogo Marvin Lubenov totalizam um pouco mais de 6.000 exemplares, são fragmentos quase imperceptíveis de uma parte de mandíbula, de um osso occipital, ou muitas vezes se resumem a um dente completamente isolado do restante do corpo, como este encontrado na Etiópia. O modo completo como muitos fósseis aparecem expostos em museus ou documentários é resultado de um árduo trabalho de reconstrução, baseado muitas vezes em pressuposições, imaginações, possibilidades e, sobretudo, talento artístico.
os paleontólogos guardam catálogos e reproduções para estabelecer comparações e há casos em que fica difícil saber se o osso é realmente humano ou de um animal. Em alguns casos, conforme admite o especialista em reconstrução de fósseis Jean-Jacques Roublin, quase 90% do que se vê é formado de resina. Apenas uma ínfima porção dos ossos expostos faria realmente parte do original do que foi encontrado. Veja, por exemplo, esta reconstrução de Lucy, a Australopithecus encontrada por Donald Johansen, conforme a disposição do Museu de História Natural do Estado de Michigan. Os detalhes são perfeitos, não é mesmo? Veja ainda esta outra reconstrução disposta dessa vez no Museu de Chicago. Compare agora ambas as reconstruções com os ossos originais expostos no Museu de História Natural de Nova York. Como você pode ver, os espaços para a criação artística são maiores que a certeza científica. E como se não bastasse, em alguns museus há também a reconstrução não apenas da Lucy, mas também do seu parceiro, o seu filhinho, e nenhum desses ossos foi encontrado até hoje pelos paleontólogos. Alguém talvez possa argumentar que essas reconstruções são baseadas em outros exemplares mais bem preservados que supririam as partes faltantes. Mas não é bem assim. Foram tantos erros e alternativas que alguns exemplares fósseis, como os Zinanthropus, receberam várias reconstruções e também denominações, pois chegaram a ser confundidos com exemplares de Paranthropus boisei e hoje nem são mais considerados ancestrais humanos. Sendo assim, notamos que, da mesma maneira que não temos uma pedra original do Jardim do Éden ou uma amostra orgânica do corpo de Adão para provar a sua existência, também não temos nada de concreto que indique que a história se desenrolou exatamente como sugere a teoria evolucionista. O que temos, na verdade, por mais que alguns acadêmicos odeiem admitir, é uma